Pessoal, bom dia a todos, então. Nossa aula de hoje, então, vai estar relacionada com o estudo do mecanismo geométrico de correção de engrenagens cilíndricas e dentes retos. A gente está trabalhando ainda com dentes retos, ainda teremos mais uma aula ou duas sobre esse assunto ainda, né, sobre engrenagens e dentes retos, e depois em uma aula, a gente aplica todo esse conhecimento de dentes retos, aplica nas engrenagens helicoidais, né? Aí vamos ver o que acontece com as helicoidais, tá? O mecanismo geométrico de correção de engrenagens, também conhecido como deslocamento de perfil. Vocês vão abrir alguns livros, e nesses livros vai ter o tema deslocamento de perfil de engrenagem. É a mesma coisa daqui, correção de engrenagens, tá? Então, aquele assunto que está abordado ali no livro é o mesmo de correção de engrenagens. Esse assunto, correção de engrenagens, ele é utilizado em, basicamente, 3 situações quando nós vamos projetar as engrenagens cilíndricas. No nosso caso, agora, de dentes retos, tá? A gente pode usar ela para compatibilizar a distância entre centros de funcionamento e de projeto, tá? Então, a gente sabe que se eu fizer um conjunto de engrenagens operar numa distância entre centros de projeto, a folga que nós temos entre o dente da motor e da movida, a folga teórica é 0, né? Se nós afastarmos, necessitarmos de uma condição que eu preciso afastar os eixos das engrenagens, eu tenho 2 eixos lá na máquina que já estão numa posição determinada e eu tenho que colocar ali um conjunto de engrenagens, não tem mais como mudar, né, a posição dos eixos. Está usinado, está tudo ali. Então, se eu preciso alterar aqui a distância entre centros, por exemplo, aqui, eu altero a distância entre centros, quando nós alteramos a distância entre centros do novo conjunto, né, o que vai acontecer? Vai gerar uma folga, né, entre o vão de um dente e o espaço ocupado pelo outro dente da engrenagem. Vai acontecer uma folga entre elas, né? E essa folga, dependendo da variação que ocorre da distância entre os centros, ela é grande. E se essa folga existir, né, cada vez que ocorre a inversão do movimento da engrenagem, quando ela está andando num sentido e eu inverto o movimento dela, ela volta e dá um impacto na outra, dá uma batidinha no outro dente. E isso vai, sem dúvida, né, quando tiver uma carga transmitida, vai gerar problemas quanto à resistência do dente, tá? Então, eu não posso ter essa folga aqui. A gente sabe que a folga entre um dente e outro é da ordem de décimos de milímetro, né, ou menos ainda, para colocar uma película de óleo. Mas essa película de óleo tem que ter, mas eu não posso ter uma folga muito grande, porque senão isso inviabiliza a situação. Então, em casos que eu tenho, por exemplo, engrenagens que vão ser colocadas, várias engrenagens, por exemplo, uma caixa de marchas, eu tenho um conjunto de várias engrenagens que precisam estar na mesma distância entre centros. No entanto, cada engrenagem, ó, esse conjuntinho aqui da terceira marcha, ele tem um módulo, né? Ele tem um módulo e tem Z1 e Z2. Agora, de repente, se eu estou transmitindo mais força, esse outro conjuntinho que vai ser a conexão da 1 com a 2, a primeira marcha, onde essas 2 marchas estão acopladas, de repente aí eu tenho um módulo um pouquinho maior, né, e dentes diferentes, né. Então, na hora que nós vamos calcular a distância entre esses conjuntos, nem sempre vai dar a distância que eu tenho fixada no eixo. De repente, nesse conjunto aqui, dá 129 milímetros, a distância de projeto. Nesse outro conjunto, 1 aqui, dá 127. Nesse outro conjunto aqui, na segunda marcha, vai dar 128,5. Puxa, se eu colocar as engrenagens projetadas normalmente, colocar nessas distâncias, na distância de 128, né? Pode ser que não dê, né? Ó, aqui não vai dar, ó, aqui não vai entrar, né? Ou pode entrar gerando folga. Então, eu preciso modificar o perfil do dente. Essa modificação do perfil do dente, mais ou menos é isso aqui, ó.
eu pego um dente de uma engrenagem fabricada normalmente e desloco o perfil dela todo para fora, de tal forma que o dente apresenta ainda a mesma altura, só que ele fica um pouquinho mais gordinho, né? E se encaixa naquele vão que eu tenho ali, né? Ele fica um pouquinho, a espessura do dente fica um pouquinho maior e ela se encaixa naquele vão que eu tenho para aquela condição de nova distância entre centros, tá? E aí, então, a folga fica uma folga mais controlada. Então, eu posso manter a folga somente da película de óleo ou da dilatação, tá? E nesse deslocamento do perfil, nessa correção, como eu coloquei aqui nessa engrenagem azul, passa a ter um novo diâmetro externo, tá? Uma nova condição, em função do índice de correção que a gente vai adotar. Então, a gente vai fazer isso nessa aula de hoje. A gente vai fazer alguns exercícios, né, que envolvem esse deslocamento de perfil. Também nas engrenagens, tá? A correção pode ser usada para evitar a interferência de fabricação. Da mesma forma, a gente sabe, né, que isso aqui é a interferência de fabricação, esse adelgaçamento do dente, tá? Então, por exemplo, se eu estou usando a cremalheira ferramenta, a gente sabe que lá para 17 dentes, né, é o limite de interferência de fabricação, tá? Então, se eu estou fabricando com a cremalheira uma engrenagem com 17 dentes, esse é o limite, na verdade é 1709, né? Esse é o limite, né, para não ocorrer interferência de fabricação com a cremalheira ferramenta. Se eu quero produzir uma engrenagem de menor número de dentes, né, puxa, eu quero diminuir o tamanho da transmissão, né, e se eu resolver, então, fabricar uma engrenagem de 12 dentes, só para destacar bem aqui, eu vou fabricar uma de 12 dentes, eu preciso de uma de 12 dentes, tá? Então, essa de 12 dentes, quando vai ser fabricada, ela vai sofrer esse adelgaçamento da raiz do dente, ó, 12 dentes, tá? Ele vai sofrer o adelgaçamento. Só que a gente sabe que o adelgaçamento ali, a fabricação vai gerar vai diminuir a resistência do dente na base, lá no pé do dente, tá? E aí o que eu faço? Simples. A gente pega isso aí e desloca o perfil da engrenagem para cima. Eu faço isso aqui, ó. Eu pego esse dente, no início, essa engrenagem estava projetada para um diâmetro externo. Eu tenho esse diâmetro externo dessa verde. Então, o que eu faço? Eu calculo uma correção necessária para evitar a interferência de fabricação e calculo um deslocamento de perfil. Eu pego aquele perfil e desloco todo ele para cima. Eu desloco ele para cima de um certo valor, ó, de tal forma que esse valor que eu desloco ele para cima elimina o problema da interferência de fabricação. Eu jogo o perfil para cima. Então, essa nova engrenagem corrigida, ela vai ter um novo diâmetro externo, tá? A gente vai calcular daí qual que é o novo diâmetro externo, e ela não vai possuir o adelgaçamento do dente. Então, tem cálculos que permitem fazer isso no projeto das engrenagens, tá? E a última condição que a correção é utilizada é para otimizar o deslizamento específico. A gente sabe que lá no dente da engrenagem, em função, né, das velocidades sobre a tangente comum, existe deslizamento. Esse deslizamento específico, ele é maior lá no pé do dente, ele é maior no pé do dente, nessa região do pé do dente aqui, e também na cabeça do dente. Onde eu tenho o diâmetro primitivo, praticamente aqui há rolamento puro durante o contato e ali não tem deslizamento, praticamente, tá? Mas na cabeça do dente e no pé do dente eu tenho certos deslizamentos entre as engrenagens motor e movida. E aí, então, esse deslizamento, esse percentual de deslizamento que ocorre na cabeça e no pé do dente não são iguais.
né? Na cabeça eu tenho, às vezes, mais deslizamento que no pé do dente ou vice-versa. Então, o que acontece é que a cabeça ou o pé do dente vão se desgastar mais rapidamente. Então, o que eu faço? Eu pego e tento criar uma condição de tal forma que o índice de deslizamento na cabeça do dente é igual ao do pé do dente. Então, o pé e a cabeça do dente vão se desgastar mais ou menos igual, tá? Então, eu melhoro esse índice, né, de deslizamento, né, esse índice de desgaste da engrenagem. E aí, então, há um método, que é um método muito baseado em ábacos e tabelas antigas, a experiência das pessoas que trabalharam com engrenagens, né, de corrigir o dente da engrenagem para evitar esse deslizamento, então, entre essa diferença entre o deslizamento do pé do dente e cabeça do dente. E a maior parte das pessoas que trabalham com engrenagens, que não tem esse curso de engrenagens, né, de elemento de máquinas 3, às vezes não sabe que isso é possível fazer. E a gente sabe hoje que garantir quanto mais vida eu conseguir do meu sistema, eu posso, inclusive, aí diminuir tamanhos, né, diminuir resistências, materiais, usar materiais menos resistentes, né, se eu conseguir fazer isso, e consigo diminuir os custos de fabricação e projeto do sistema. Então, isso hoje é fundamental. E aí, então, a correção também é usada nessa condição aí, tá? Então, basicamente, a correção é usada para compatibilização da distância entre centros de projeto. A distância de projeto, sempre não esqueçam que é o A igual a módulo que multiplica Z1 mais Z2 sobre 2. Essa é a de projeto. Compatibilizar essa distância teórica de projeto com a distância de funcionamento. Primeiro caso. Evitar interferência de fabricação. Segundo caso. E terceiro caso, otimizar o deslizamento específico. São as três condições usadas, que necessitam, então, desse aspecto de correção de engrenagens. Para começar esse estudo, então, vou novamente me reportar a ferramenta, que é a cremalheira ferramenta, tá? A cremalheira ferramenta, pessoal, ela tem um dente, né? Esse aqui, o vermelho aqui, ó, é o dente da cremalheira ferramenta, tá? Ele tem a sua cabeça do dente é um pouquinho maior para poder usinar aquela folga que eu tenho embaixo, né? Essa dimensão que eu tenho aqui, ó, que é um pouquinho maior do que o dente da cremalheira engrenagem, ela é um pouquinho maior para poder usinar aquele 1,25, né? O 0,25 aqui, que é a diferença entre a cabeça do dente e o pé do dente, né? Então, isso aqui usina aquilo lá e também gera lá as curvas troncoide, né, devido à interferência de fabricação. Mas, importante na cremalheira ferramenta, né, é que ela tem uma linha de referência. Essa linha de referência é essa linha onde a espessura do dente da cremalheira ferramenta é igual ao vão do dente da cremalheira ferramenta. É como se fosse o diâmetro primitivo dela, né? Tá? Só que como ela está tendendo a infinito o diâmetro, né? O raio tendendo a infinito, ela, então, se torna uma linha reta, tá? Mas, então, não pode esquecer o termo, linha de referência, tá? E para recordar da aula passada, nós temos também a linha primitiva de geração de uma engrenagem. Se nós pegarmos a engrenagem, tem um módulo e tem um número de dentes, né? A gente sabe que o diâmetro primitivo, o diâmetro de referência, é o módulo vezes Z. O raio é módulo vezes Z sobre 2. Então, aqui, para facilitar os cálculos, se eu tenho um módulo de 2, tenho 20 dentes, né? Tenho 20 dentes. O raio de referência é 20 milímetros. Então, a gente tem lá na nossa engrenagem um raio de referência, um raio primitivo, que é 20 milímetros. Então, esse é o raio que dá origem à linha primitiva de geração. Tangente ao raio primitivo, existe a linha primitiva de geração da engrenagem. Ela é importante para analisar aquela condição
né, de fazer uma engrenagem com dente normal ou uma engrenagem com dente corrigido. Então, a linha primitiva de geração e a linha de referência é que vão dar esse parâmetro para dizer para nós se nós estamos construindo uma engrenagem com dentes normais ou dentes corrigidos, tá? Também lembrando, tá? Quando a gente diz, ó, a minha engrenagem é normalizada, tá? Eu tenho uma engrenagem aqui que é normalizada. Uma engrenagem normalizada, o termo normalizado, ele significa que essa engrenagem foi fabricada por uma ferramenta que possui um módulo associado a uma norma. Então, lá, a NBR 8088 tem os módulos normalizados. Então, ó, da classe 1, 03, 04, vamos pegar aqui, ó, módulo 1. Opa, o 1 está na norma. Então, esse módulo 1 é um módulo normalizado. Agora, eu também posso fazer uma ferramenta com o módulo 1,15. Puxa, dá para fazer uma engrenagem assim? Dá. Eu posso fazer um módulo, né, correspondente ao módulo 1,15 milímetros, tá? Só que esse módulo 1,15 milímetros, as normas não sugerem que ele seja utilizado, né? Então, ele não é um módulo normalizado. E vocês vão encontrar na literatura, muitas vezes nos livros, assim, ó, o módulo, a gente sabe que módulo é igual, por exemplo, módulo normalizado, então, 1,0 milímetro. Mas quando ele é normalizado, os livros colocam aqui um M0. O M0 aqui quer dizer que é módulo normalizado, tá? Então, a gente vai também agora, em alguns momentos, colocar aí M0. Então, o M0, a partir de agora, quer dizer que é um módulo normalizado, está de acordo com a norma NBR 8088, de acordo com a DIN, ou de acordo com qualquer outra norma. Mas existe esse módulo normalizado, tá? Então, existe a linha de referência da ferramenta aqui no processo, né? Ó, é aquela linha onde a ferramenta tem a espessura dentro igual ao vão, e existe uma outra linha tangente ao raio primitivo, que é a linha primitiva de geração da engrenagem. Aí, agora, essas duas vão dar origem, então, aos dentes das engrenagens, tá? Então, para fim de entendimento, a gente vai usar essa figurinha aqui, novamente, para mostrar, então, o que é uma engrenagem dita normal. Normal não é normalizada. Existe a engrenagem normalizada e a engrenagem normal. E uma engrenagem corrigida. Uma engrenagem normalizada corrigida, tá? Então, está se baseando, então, em cima dessa figura, que tem a linha primitiva de geração, que é tangente ao raio primitivo, e a linha de referência da cremalheira, tá? Bom, aí vem o seguinte. Eu já vi lá atrás que eu tenho dente normalizado, tá? Agora tenho dente normal. O dente normal, ele é dito normal quando a linha primitiva de referência da ferramenta coincide com a linha primitiva de geração da engrenagem, tá? Então, quando essas duas linhas no processo de fabricação se coincidem, o dente que vai ser fabricado ali é dito um dente normal. Um dente normalizado, porque é feita com uma ferramenta normalizada, e um dente normal, pois as duas linhas coincidem. Aqui a figurinha que eu apresentei na aula passada. Aqui está a ferramenta, com a sua linha de referência, espessura igual ao vão da ferramenta, e aqui eu tenho a linha primitiva de geração. Tá? Então, o que acontece? Para poder fazer a usinagem de uma peça, eu ligo a máquina e vou lá, inicialmente, e posiciono a ferramenta tangenciando o diâmetro externo dessa engrenagem. Ela tem uma bolachinha, e eu vou nessa bolachinha, né, nesse círculo, eu vou usinar o dente. Então, eu tangencio a ferramenta no diâmetro externo, tá? Aí, o pessoal da máquina, eles vão fazer com que a ferramenta, ou a própria máquina, ela penetre no interior dessa bolachinha igual à altura do dente. Então, a gente sabe que a altura total do dente
é 2,25 vezes o módulo, tá? Então, lá, vamos pensar se o módulo aqui é 2, né? Módulo 2, 2,25 vezes 2, né? Dá 4,5, né? Então, isso aqui vai dar 4,5 milímetros. É a altura total da cabeça do dente, né? É essa altura aqui, ó. Altura total da cabeça do dente. Então, o operador da máquina regula e faz com que essa ferramenta, ele tangenciou, está no diâmetro externo agora, né? Ele tangenciou e agora ele posiciona, aqui, ele posiciona a ferramenta para o corte e faz a ferramenta entrar para dentro da peça 4,5 milímetros. Quando ele faz entrar 4,5 milímetros, a linha de referência coincidiu com a linha primitiva de linha primitiva de geração, tá? Entrou 4,5 milímetros para dentro. E agora ele liga a máquina e faz o processo acontecer. Os movimentos relativos da ferramenta e da peça vão aqui agora. A partir daqui ele liga a máquina e os movimentos relativos, então, entre eles, a partir daqui, vão remover material e usinar a engrenagem, tá? E aí, então, ó, quando isso aconteceu, eu fico formando, na realidade, né, durante esse processo, né, eu acabo formando, então, aqui, ó, aqui está o diâmetro de base, mais ou menos, então, assim, ó, mais ou menos, esse vai ser o diâmetro, o dente da engrenagem que foi fabricado. Vou fabricar, então, uma engrenagem com este formato aqui, mais ou menos, ó. Tá? Ok? E a gente sabe, naquele caso ali de antes, né, esse dente que foi formado aqui, ó, o diâmetro externo da bolacha, se eu estou usando o módulo 2 milímetros, né, nesse exemplo que eu dei no início aqui, né, a gente sabe que o diâmetro externo de cabeça dessa engrenagem eu não tinha número de dentes, vamos colocar aqui 18 dentes mais 2, vamos pensar que ela tem 18 dentes. Z igual a 18 dentes, tá? 18 dentes mais 2, né, vezes o módulo, vai me dar o diâmetro externo. Então, vai dar aqui, o módulo que é 2, né? Então, o nosso diâmetro externo dessa engrenagem vai ser 20 vezes 2, que vai dar um diâmetro de cabeça, então, de 40 milímetros. Ah, e o primitivo, só para lembrar do primitivo. Esse aqui é o primitivo. O primitivo é Z vezes o módulo. Se eu estou com 18 dentes vezes 2, vai me dar o diâmetro primitivo, ou de referência, 36 milímetros, tá? Ok? Então, ela tem um diâmetro de referência 36, onde tangencia a linha primitiva de geração, e um diâmetro externo de 18 dentes. Desculpe, um diâmetro externo de 40 milímetros, ó. Tá? E aí, então, dentro desses 40 milímetros aqui de diâmetro externo, se formou, então, os dentes da engrenagem, com uma altura de 4,5. Tá? Agora vem o seguinte, o tal do dente corrigido, tá? Então, o dente corrigido é aquele dente que, quando fabricado pela ferramenta normalizada, a linha de referência da ferramenta não coincide com a linha primitiva de geração. Tá? Essa é a condição. Só que aí, para fazer um dente corrigido, eu tenho que calcular um novo diâmetro externo. Tá? Se eu vou, por exemplo, fazer uma correção de uma engrenagem, tá? Eu vou ter que ter uma nova condição de diâmetro externo. Tá? O diâmetro, eu vou ter que usinar uma engrenagem com um diâmetro externo diferente da normal. Se antes o diâmetro externo dessa normal, que nós fizemos o exemplo aqui, era 40 milímetros, por exemplo, numa engrenagem corrigida, o diâmetro externo dela vai ter, por exemplo, né, vamos pensar lá, 41 milímetros de diâmetro externo. Tá?
Então, eu vou já vou, durante a fabricação da engrenagem, construir o cilindro dela, né, a bolachinha dela, eu já vou construir essa bolachinha com um diâmetro externo um pouquinho maior, no qual a gente calcula esse diâmetro externo, tá? Já vamos calcular ele. E aí o processo de fabricação é o mesmo. Imagine que eu calculei uma engrenagem com um diâmetro externo de 41, que vai ser corrigida, né? E para fabricar esse diâmetro corrigido, eu vou fazer a mesma coisa de antes. O funcionário, lá, o operador da máquina, vai tangenciar a ferramenta agora no diâmetro 41, tá? Antes era 40, né? O da normal. E depois ele vai pegar, depois que ele tangenciou no diâmetro de 41, tá? Ele vai pegar e vai fazer a ferramenta avançar novamente, ó, nossa altura do dente aqui, ó, o H é 4,5, tá? Ele vai fazer novamente, depois que tangenciou agora o 41, ele vai entrar com a ferramenta 4,5 milímetros. Então, novamente, ó, ele vai fazer todo esse movimento aqui e vai agora entrar com a ferramenta 4,5, ó. Entrou 4,5. Só que agora, quando ele entrou 4,5, veja que a linha de referência da ferramenta não coincidiu mais com a linha primitiva de geração. Não estão mais uma sobreposta à outra. Elas estão distantes uma da outra. Então, durante a usinagem, as linhas de referência não vai coincidir com a linha primitiva de geração, que é tangente ao diâmetro, ao raio lá de 38 milímetros. Acho que é isso que eu tinha, 36 milímetros, tá? E aí, a ferramenta, então, vai usinar, ela está usinando, tá? E durante esse processo de usinagem, ela retirou material, tá? Retirou material. Só que agora o dente que se formou é um dente um pouquinho diferente, ó. Eu desloquei o perfil do dente para fora, tá? Então, agora, ó, esse dente que eu fabriquei aqui, deixa eu tentar fazer o desenho aqui agora, mais ou menos, né? Tudo aí que não está em proporção, ele vai ficar um dente mais ou menos, vai ficar como um dente mais pontudo, né? Com um deslocamento, com o perfil dele deslocado para fora, tá? Antes, a engrenagem de antes, ela tinha isso aqui mais ou menos, ó. O formato do dente era mais ou menos esse aqui, ó. Tá? Era mais ou menos esse aqui, ó. Veja que agora eu criei um novo diâmetro externo e desloquei todo o perfil envolvental para fora, para esse perfil se adaptar à nova condição de diâmetro externo. Mas ambos os dentes possuem a mesma altura. A altura aqui desse dente azul é 4,5 milímetros e a altura do dente vermelho também é 4,5 milímetros. Tá? Apesar do desenho parecer difícil de fazer isso, né? Mas os dois têm a mesma altura, fechou? Mas esse dente que foi fabricado aqui é um dente corrigido positivamente porque a linha de referência da ferramenta não coincidiu com a linha primitiva de geração. E aí, então, nós temos essas condições, ó, eu queria colocar aqui, ó. Eu acho que eu vou repetir o desenho aí, tá? Aqui, então, eu tenho mais ou menos o dente dito normal, mais ou menos por aqui, dente dito normal, e com essa mesma altura de cabeça do dente, eu tenho mais ou menos aqui, então, com a mesma altura, né? Para a nova condição de diâmetro externo, eu tenho o dente, então, corrigido, tá? Dente corrigido. Então, uma correção, se eu aplicar uma correção numa engrenagem, eu desloquei o perfil para fora, tá? A engrenagem vai ter um novo diâmetro externo, tá? Senão, a altura do dente fica comprometida, tá? Então, ambos os dentes têm a mesma altura, só que desloquei o perfil para fora. A envolvente ficou mais afastada. E esse deslocamento, no caso, quando acontece dessa forma, para fora, quando a engrenagem tem um diâmetro externo maior, tá?
ela acaba provocando um aumento da base do dente, eu aumento a espessura da base do dente, e o dente fica aguçado, ele fica mais, a pontinha fica mais fina dele, mais aguçada, tá? A característica de um dente corrigido para fora, positivamente, né, é assim, ó, ele torna a base mais grossa e o dente lá, a cabeça fica mais fina. Fica mais ou menos assim o dente corrigido, tá? Fica afinando a ponta da cabeça e engrossando a base do dente, tá? É a correção, então. E essa correção, então, a linha primitiva de geração e de referência, podem dar origem a dois tipos de correção, a correção positiva e negativa. Aqui, então, está em várias linhas o que eu coloquei nos desenhos que eu fiz aí agora, tá? Ó, a linha de geração, então, ó, não coincidiu com a linha de referência, implica dente corrigido, tá? E essa correção, então, pode ser uma correção positiva ou negativa. E ela é representada, essa correção, ela é representada por um índice de correção X. X, então, vai ser o índice de correção. Índice de correção. Bom, um dente corrigido tem uma nova, a altura da cabeça do dente é 2,25 vezes o módulo, tá? Só que um dente corrigido vai apresentar uma cabeça do dente e um pé do dente diferente do anterior, do normal, tá? Então, vejam, fazer o desenho aqui de novo numa engrenagem. Normal. Esse é um dente normal. Tá? E para esse mesmo módulo e número de dentes, esse aqui é um dente que foi corrigido. Desloquei o perfil para fora. Em relação à construção, vejam que a cabeça do dente aqui, ó, essa é a altura da cabeça do dente, e esse aqui embaixo é o pé do dente. Vejam que tem uma diferença aqui, ó. Aqui é o HA e aqui é o pé do dente, HF. Vejam que a nova engrenagem corrigida vai ter uma altura de cabeça do dente que é sempre relacionada com o diâmetro primitivo de referência, tá? Ela tem uma altura da cabeça maior e o pé do dente menor, no caso de uma correção positiva, quando esse índice for positivo. Tá? E pode também acontecer o contrário, quando a correção for negativa. Vai diminuir a altura da cabeça do dente e aumentar o pé do dente. Só que a altura permanece constante. Esse aumento da altura da cabeça do dente, ó, é proporcional a essas fórmulas aqui, ó. Ó, o HF vai ser igual a módulo, que multiplica 1,25 vezes, menos x, E a nova altura do pé do dente, né? E a altura da cabeça do dente vai ser o módulo que multiplica 1 mais x. Eu peguei esse índice de correção da engrenagem e somei ele com a cabeça, aumentou o tamanho da cabeça e menos diminui o pé do dente. Mas no total, olha o que acontece. Se nós pegarmos e somarmos a altura total do dente, é o HF mais o HA. Então, ó, se nós somarmos tudo isso, ó, o H, ele vai ser igual a HF módulo vezes 1,25 menos x, que soma mais o HA, módulo que multiplica 1 mais x. Vou trazer esse cálculo para cá, preciso de espaço aqui. Então, olhem, o H vai ser, vou abrir a conta, módulo que multiplica 1,25 menos
x que multiplica o módulo, da primeira parte ali, da cabeça do dente, do pé do dente, mais o módulo que multiplica vezes o 1, mais o módulo, o x, que multiplica o módulo. Então, a altura total do dente, menos x vezes o módulo, com mais x vezes o módulo, corta fora. Fica aqui a altura do pé do dente, fica sendo módulo, que multiplica 1,25, né, mais módulo que multiplica 1. Somando 1 mais 1,25, a altura total do dente é 2,25 vezes o módulo. Então, num dente corrigido, eu altero a altura da cabeça do dente, do pé do dente, na mesma proporção que a cabeça cresce, o pé do dente desce, diminui. E de forma que a altura do pé do total do dente continua sendo 2,25 vezes o módulo, tá? Entendendo? Então, o tamanho dos dentes continua iguais, só que o formato dele que modifica. Ele vai ficar mais espesso, né? Um dente mais gordinho ou um dente mais, uma cabeça maior na base, tá? Então, depende dessa condição, tá? Mas a altura total do dente permanece a mesma. Então, isso é dito um dente, então, corrigido, né? Por um certo índice de correção. Esse X é o que nós vamos chamar de índice de correção. Índice de correção é adimensional. O X é adimensional. Mas se eu pegar o X e multiplicar pelo módulo, eu tenho daí um valor em milímetros. Qual que é essa variação que ocorreu, né, na correção, tá? A gente já vai falar em seguida mais sobre isso aí, tá? Bom, a correção se chama positivo se a linha exterior ao círculo de usinagem é exterior ao círculo de usinagem. Então, durante a usinagem, se a linha de referência é exterior à linha primitiva de geração, que é tangente ao diâmetro primitivo, né? Esse aqui é o diâmetro primitivo, a correção é positiva, é X positivo. E se a linha de referência cruzar a linha primitiva de geração e entrar um pouquinho mais para dentro, aqui a linha primitiva de geração, que é a linha tangente ao círculo primitivo, e a linha de referência entrou para dentro do círculo primitivo. A linha de referência cruzou o círculo primitivo nesse ponto e neste ponto aqui. Se ela cruzou a linha em dois pontos, o círculo primitivo, é que é uma correção negativa. O X vai ser negativo. Então, nessa engrenagem aqui, eu vou fabricar ela possivelmente com um diâmetro um pouquinho menor do que a normal. E na outra condição, da positiva, o diâmetro externo vai ser um pouquinho maior do que o diâmetro da engrenagem normal, tá? Então, eu vou corrigir o perfil, mas vou mexer nas características do diâmetro externo das engrenagens, ok? Então, tá aí a correção positiva e negativa. E agora vem umas figurinhas, Esse aqui é um dente normal, Esse aqui, é o dente normal. Esse é um dente sem correção. Olha o formato dele. Esse é um dente sem correção. Se eu aplicar uma correção positiva, deixa eu ver quanto é que é a correção positiva aqui. Eu acho que não me dá o valor aqui, mas eu acho que lá na apostila tem o valor da correção. Se eu não estou enganado, é 0,5, positivo para cima. Olha o que acontece com o dente da engrenagem. Eu aumento o diâmetro externo, aqui eu tenho um diâmetro externo, eu aumentei o novo diâmetro externo. E o dente, quando eu faço uma correção positiva, ele aguça a cabeça do dente, O dente fica aguçado, pontudo, né? E a base do dente, olha aqui a espessura que eu tinha antes aqui da base, Olhem a espessura agora, né, da nova base. É o dente que come bastante feijão, né? Tá bem robusto, tá? É um dente mais robusto, né? Aumentei a base e agucei lá a cabeça do dente, tá? Correção positiva. Então, essa aqui é uma correção positiva. Já numa correção negativa, se não estou enganado, esse dente aqui tem uma correção
de menos 0,5. Já o que acontece com o dente? O dente com correção negativa, ó, ele fica lá com a cabeça com uma espessura maior, olhem só, comparem aqui, tá? E quando eu aplico correção negativa, o dente fica mais adelgaçado, olhem aqui, ó, adelgaçou o dente. Se eu usar uma correção negativa maior, se não estou enganado nessa figura, a correção é menos 1,0, tá? O índice de correção é menos 1,0, aqui, ó, o X, tá? Olha só, ficou mais aguçado ainda o dente. Tá? Ficou mais aguçado o dente ainda, tá? Lembrando, né, que evolvente só tem acima do diâmetro de base. Então, ó, isso aqui é envolvente. Isso aqui é envolvente, ó. Mais ou menos essa região aqui é envolvente, ó. Até o diâmetro de base. Deve ser mais ou menos isso aqui. Até aqui, ó. Até aqui é envolvente, ó. Agora, aqui, tudo isso aqui também é envolvente, ó. Agora, isso aqui, ó, desse ponto para baixo aqui, não é mais envolvente. Troncoide. Isso aqui, ó, não é mais envolvente, é troncoide. É a pontinha da ferramenta, é a curva que a pontinha da ferramenta faz ao se movimentar lá no fundo do dente. Tá? Tudo isso, isso aqui não é mais envolvente, ó. Isso aqui é troncoide, troncoide, tá? A troncoide aqui tá mais ou menos aqui, ó. Aqui assim, ó, essa região aqui tem troncoide, tá? E a correção negativa, então, aumenta essa curva troncoide, essa interferência aí, tá? E gera, ó, olha só, cada vez mais isso, essa troncoide, perdi o mouse aqui, ó, essa troncoide aqui é gerada pela interferência de fabricação. Então, engrenagens com correção negativa vão estar suscetíveis aí à interferência de fabricação durante a usinagem. Tá. Bom, ainda então a correção, nós temos que observar a correção de tal forma que quando ela for positiva, o dente aguça muito, tá? E lá na cabeça do dente, a gente tem que ter alguns cuidados, né? E aí, então, aqui tem algumas recomendações, né? Essa espessura que eu tenho lá na cabeça do dente, ó, não deve ser, a espessura na cabeça do dente não deve, para engrenagem cimentada, ser inferior a 0,4. Se eu tenho uma engrenagem cimentada, essa espessura não deve ser inferior a 0,4 vezes o módulo. Para engrenagens comuns, geralmente, se admite até 0,2 milímetros, 0,2 vezes o módulo, tá? Então, os limites que eu vou trabalhar da correção vão ser esses. Eu vou precisar depois usar aquela fórmula de espessura do dente que nós vimos no começo para poder verificar, puxa, eu fiz uma correção de 0,5 positivo na engrenagem, mas a espessura do dente na cabeça ficou 0,4 vezes o módulo, eu tenho que fazer essa verificação. Seguir essas recomendações, então, que são dadas na literatura, tá? Aí fica o novo formulário, ó. Esse é o novo formulário para engrenagens corrigidas, tá? A tabela abaixo apresenta as características geométricas de um dentado reto exterior corrigido, tá? Engrenagens externas. Então, o diâmetro de referência continua o mesmo, módulo vezes Z, para qualquer condição de engrenagem. O diâmetro de cabeça para nova engrenagem muda e fica diâmetro de cabeça igual a Z mais 2 vezes X vezes o módulo. Então, ó, eu somei aqui, ó, 2x na altura da cabeça do dente. Uma vez o x no lado do raio, mais 1 vezes x no outro lado do raio, é 2 vezes x. Então, esse é o novo diâmetro externo da engrenagem corrigida. A espessura vai mudar de acordo, a espessura sobre o primitivo, né? Ela muda de acordo com esse valor x aqui, ó, tá? A altura da cabeça do dente que a gente já viu, do pé do dente e a altura total do dente. Então, para aquela engrenagem que a gente estava fazendo antes, Z igual a 18 dentes, ó. 18 dentes. Módulo igual a
módulo é igual a 2 milímetros, tá? Nós tínhamos feito o cálculo antes, sem correção, ela tinha um diâmetro externo de 40 milímetros, né? Agora, se eu tenho correção, vamos dar uma correção X aqui, ó, de mais 0,5. Qual é o novo diâmetro externo dela? Só para nós verificarmos, ó, o novo diâmetro externo, ele vai ser igual a Z18 mais 2. Isso representa uma engrenagem normal. Mais 2x. 2 vezes x dá 1, né? 2 vezes 0,5 dá 1. Vezes o módulo. Então, ó, o diâmetro externo dela vai ser 18 mais 2, 20, mais 1, 21. 21 vezes o módulo que vale 2 milímetros. Diâmetro externo, então, vai ser igual a 42 milímetros. Se ela não fosse corrigida, ela tinha um diâmetro externo de 40 milímetros. Se eu corrigir ela com 0,5, essa nova engrenagem tem que ter um diâmetro externo de 42 milímetros. Tá? O novo diâmetro externo. Então, eu vou fabricar já no projeto, então, prever o diâmetro do cilindro, então, 42 milímetros, e tangencio a ferramenta em 42 durante a fabricação, e avanço a ferramenta 4,5 milímetros para dentro do cilindro, e vou usinar, então, uma engrenagem corrigida. Automaticamente a ferramenta, o movimento relativo entre a ferramenta e a engrenagem em construção vai gerar o perfil evolvental corrigido, tá? Simples assim, tá? Ok? Mas o detalhe é calcular, então, calcular o índice X, né? O que eu preciso de índice X, tá? Então, essas são as características do dente corrigido. E se for uma engrenagem de dentes internos, pessoal, muda o sinal aqui, ó. O diâmetro primitivo, então, eu tenho um dente externo e uma engrenagem com dente interno, né? Para poder acasalar uma com a outra, tá? Nas formas, muda isso aqui, ó. Ó, o diâmetro de cabeça é menos aqui, tá? E aqui continua sendo 2x. A espessura, se não estou enganado, muda aqui também o sinal, tá? Mas aí eu uso para dente interno um outro formulário, tá? Mas a gente geralmente trabalha com o diâmetro, duas engrenagens externas, né, com dentes externos. A gente geralmente tem essa condição aqui, tá? Bom, em função da correção que acontece no conjunto de engrenagens, tá? Agora nós estamos olhando correção na engrenagem motora e na engrenagem movida, tá? Em função das correções que eu adoto nas duas engrenagens, podem existir tipos de engrenamento. Quando vocês vão abrir os livros de elementos de máquinas, que falam sobre engrenagens, lá vai aparecer esses termos, ó, engrenamento zero ou normal, vai aparecer o engrenamento V0, e o engrenamento V, tá? Esse engrenamento V0, também eles colocam assim muitas vezes como esse símbolo aqui, ó, V0. Então, eu tenho o engrenamento normal, V0 e V, tá? Ok? Essa nomenclatura, engrenamento zero normal, V0 ou V, está associada com as correções que eu adoto na engrenagem motora e na movida. Sempre é no conjunto agora. Se eu tiver, ou melhor, se eu não tiver correção, você já sabe o nome. Engrenamento normal. Se x1 for igual a zero e o x2 for igual a zero, então, se eu tenho na engrenagem 2, x2 igual a zero, e na engrenagem 1, x1 igual a zero, ou seja, não tem correção, nós estamos trabalhando com um engrenamento de duas engrenagens dito normal. Até agora, os cálculos que nós fizemos eram engrenamentos normais, né? Engrenamento normal.
Fechou? Até agora, então, foi tudo normal. Tá. Agora, tem o seguinte. Se eu tenho a engrenagem 2, se nela eu dou uma correção x2 menos 0,5, e se na engrenagem x1 eu dei uma correção mais 0,5, eu estou diante do engrenamento V0. O somatório dos x é igual a 0. Se eu somar x1 menos 0,5 com mais 0,5, tá? Vai dar 0. Por isso, o 0. É 0 de somatório de correção. As duas engrenagens têm correção, né? Só que a soma das correções é 0. Então, esse é o engrenamento V0. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente. No engrenamento normal, eu tenho a distância entre centros. Deixa eu apagar um pouquinho ali a borracha. No engrenamento normal, deixa eu colocar aqui para lembrar vocês, eu tenho aqui a distância entre centros. Fechou? Estou colocando aqui a distância entre centros A. Ó. Essa é a distância entre centros A. É o A de projeto, né? Se nós estivermos operando no A de projeto, o A de projeto é módulo que multiplica Z1 mais Z2 sobre 2. Esse é o A. Quando não tenho correção, a distância entre centros de projeto não leva em conta a correção. É módulos de 1 mais 2 sobre 2. Agora, se eu fizesse a correção numa engrenagem, no engrenamento V0, se eu corrigir uma positivamente, x1 eu corrigi positivamente, eu aumentei, então, o tamanho externo dela um pouquinho. O índice de correção é 0,5. Se na engrenagem movida eu fiz uma correção negativa, eu diminuí um pouquinho o diâmetro externo, tá? Então, no pinhão eu aumentei um pouquinho o diâmetro externo e na engrenagem movida eu diminui um pouquinho o diâmetro externo. Se eu fizer... Tá, esqueci de mais uma coisa. No diâmetro, quando eu opero no diâmetro, aqui em cima, no diâmetro primitivo, no diâmetro de projeto, a gente sabe que a folga aqui é 0, né? Não esqueçam disso. Quando eu opero nessa aqui, a folga é 0, tá? Agora vem o seguinte, quando eu corrigir as duas com um positiva e outra em módulo, né? As duas em módulos igual, uma positiva e negativa, eu aumentei o tamanho de uma e diminui da outra. Mas quando eu colocar essas duas engrenagens juntas, de tal forma que a folga entre os dentes seja nula, esse conjunto aqui vai operar na mesma distância entre centros da anterior. Então, ó, esse conjuntinho aqui também vai operar na distância entre centros de projeto, ó, com folga nula. A distância entre centros que ele vai operar aqui, com folga 0 entre os flancos, é a mesma. Então, eu só aumentei o tamanho de uma, diminui da outra, mas elas podem continuar trabalhando com folga 0 na distância A igual a módulo Z1 mais Z2 sobre 2. Porque o quanto eu aumentei em número, eu diminui na outra. E continuei trabalhando na mesma distância entre centros. Então, esse é o engrenamento V0. E o engrenamento V, que é muito conhecido, é o engrenamento que abandona a distância entre centros de projeto. Abandona o A. Então, por exemplo, se eu colocar no pinhão uma correção, ó, mais 1, e colocar no... Aqui é o pinhão, x1. Se eu colocar na engrenagem motora, movida, um x2 igual a mais 0,5,
As duas são positivas agora. O somatório de x, ó, vai ser 1 mais 0,5, vai dar um somatório de x de 1,5. Sempre é bom fazer para destacar positivo. Eu aumentei o tamanho de uma e aumentei também o tamanho da outra. Tá? Agora, quando eu acoplar essas duas engrenagens, de tal forma que a folga entre os flancos seja nula, a distância entre centros que elas vão operar não vai ser mais igual à distância de centros de projeto. Elas vão operar numa nova distância entre centros, que nós vamos chamar, então, essa distância entre centros de AW, distância entre centros de projeto, de funcionamento, de work, de funcionamento. Então, as engrenagens corrigidas positivamente, tá? Que correspondem, então, ao tal do engrenamento V, tá? São aquelas que não operam mais a distância entre centros de projeto no A, e sim no AW. E é esse caso que é usado, então, para fazer a compatibilização de distâncias entre centros de projeto e de funcionamento. É o engrenamento V. Então, alguém está falando para vocês aí, lá na empresa, esse conjunto de engrenagens é um conjunto, ele tem um engrenamento V. Se ele tem um engrenamento V, vocês já de cara sabem, puxa, então esse tem correção, e a correção do pinhão e da engrenagem movida são diferentes, não são negativas, outra positiva, e o somatório dessas correções é diferente de zero. Tá? Tu sabe que tem isso. Tá? O meu engrenamento que eu tenho aqui é um engrenamento V0. Opa, então vocês já sabem, não, esse conjunto de engrenagens, tem correção, e a engrenagem motora tem uma correção, pode ter uma correção positiva, e a engrenagem movida tem uma negativa com o mesmo valor em módulo, mas uma positiva e outra negativa. E se é normal, não tem nenhuma correção, tá? Ok? Porque isso vai estar muito associado lá no projeto, então, das engrenagens. Então, vocês vão ter muito essas condições aí, tá? Ok? Então, o zero normal, então, como eu falei, nele vai coincidir, então, eu já falei tudo isso que eu vou passar nesses slides, já falei. O engrenamento zero normal, então, a linha primitiva de referência coincide com a linha de geração da peça, tá? E aí, tudo que nós estudamos até agora vale. Distância entre centros, grau de recobrimento, o número, o limite de interferência de fabricação valem para essa condição aqui, não tendo correção, né? O engrenamento V0, então, o principal dele é que o X1 é igual a menos X2, e o somatório do X1 mais X2 é igual a zero. Tá? Ok? E um detalhe que a espessura do dente de uma engrenagem é igual ao vão da outra engrenagem. Tá? E o engrenamento V, então, é a condição que eu tenho, é o mais utilizado, então, para compatibilização de distância entre centros. Nesse tipo de engrenamento, X1 mais X2 vai ser diferente de zero, tá? O X1 pode ser, por exemplo, mais 1, e o X2 pode ser igual a zero, pode ser não corrigida. Mas se eu somar o X1 mais X2, eu tenho 1. Então, o somatório é diferente de zero, tá? Então, é o caso, e nesse caso, a distância entre centros de trabalho vai ser diferente da distância entre centros de projeto. Isso é o que eu queria passar para vocês de teoria sobre esse assunto. Praticamente, esse assunto, ele está nesse material aqui, no Tratado Teórico e Prático das Engrenagens do Henriot. Algumas coisas também estão no livro do Dario Finzi, tá? Que são os principais livros que a gente está usando nesse material que eu passei para vocês, tá? Esse era o conteúdo teórico. E agora nós vamos trabalhar com as aplicações da correção de acordo com o primeiro slide. A gente podia usar a correção para compatibilização de distância entre centros de projeto e fabricação, para evitar interferência de fabricação e para
melhorar o grau de recobrimento, o deslizamento específico. Então, as próximas aulas nossas estão associadas, então, a essas 3 condições aí.